Olá, e aí, como é que vocês estão? Eu vim aqui fazer um vídeo explicativo para vocês sobre o tão temido texto dissertativo. Eu acho que é um dos mais temidos pelos vestibulandos, pelos alunos que vão fazer Enem. Mas não é assim tão simples de ser feito mesmo. Eu até concordo com vocês o fato de ser temido. Mas eu vou estar explicando para vocês o que que é, eu vou estar dando umas dicas de como fazer, tá bom? E vou estar indicando, vou estar encaminhando um link para vocês de uma videoaula que eu acho muito interessante sobre o tema também, tá? O texto dissertativo argumentativo, ele é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações fundamentadas. Você vai expor o tema, o assunto, você vai expor a sua opinião sobre aquele assunto, né? Se você é a favor, se você é contra, mas sem mencionar o na minha opinião ou eu acho. Eu sempre falo isso em sala de aula para vocês. Na minha opinião, porque o texto é seu, então eu sei que aquela opinião que está ali é a sua. E o eu acho, quando você coloca, o seu texto perde a credibilidade. Quando você coloca eu acho, pressupõe que você não tem certeza daquilo que você está escrevendo, tá? Então evite isso, na minha opinião, e eu acho. Só se mostre a favor ou contra através dos argumentos que você está utilizando. O que é argumento? É a justificativa da sua opinião, é a explicação que você vai usar para fundamentar a sua opinião, tá? Esse tipo de texto, o texto dissertativo, ele tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Você vai tentar mostrar para o leitor esse assunto que você está explanando ali no seu texto e tentar ajudar esse leitor a ter uma opinião formada sobre o assunto. E os seus argumentos, as suas justificativas, elas têm que ser tão boas que elas têm que fazer o seu leitor acreditar que você tem razão, tá? Assim, o texto dissertativo argumentativo, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem através da argumentação. É o que eu falei, você vai tentar convencer o seu leitor de que a sua opinião é a correta, de que você está correto em ser favorável ou contra aquilo que está sendo exposto. Em resumo, o texto dissertativo, ele trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Argumentos são justificativas, explicações, tá? O texto dissertativo argumentativo, ou apenas dissertação, é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes. Se vocês forem pegar aí os temas do Enem, são textos, são temas voltados para questões sociais, questões que estão em voga, assuntos importantes, assuntos polêmicos. Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida. Ah, é fácil fazer um texto dissertativo? Não é. A estrutura do texto dissertativo ela é rígida, porque tem três partes fundamentais: a introdução, a argumentação e a conclusão, tá? Vou explicar cada uma dessas partes em separado para vocês. A introdução. Na introdução, devem ser mencionados o tema central que será abordado no texto, de modo a situar o interlocutor. Quem que é o interlocutor? É o leitor. Você vai escrever como se a pessoa para quem você estivesse escrevendo não conhecesse, não entendesse nada do assunto. Por isso que às vezes quando vocês fazem um texto, eu peço para vocês explicarem melhor sobre aquilo que vocês colocaram. Às vezes vocês colocam uma sigla, vocês não podem indicar colocando uma sigla na introdução. Podem colocar a sigla, mas coloca ela entre parênteses ou coloca o significado dela entre parênteses, porque aí seu leitor pressupõe que ele não sabe nada sobre o assunto, tá? Você tem que escrever pensando nisso, ó. Eu vou estar apresentando esse assunto e vou tentar fazer o leitor ir de acordo com a minha opinião sobre ele, tá? É necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto, tem que ficar claro, já no seu primeiro parágrafo, na introdução, tem que ficar claro qual que é o assunto que você vai abordar, tá? Às vezes eu falo para vocês também, lá no primeiro parágrafo, que o assunto não ficou claro, que vocês não abordaram de forma clara o assunto, tá? Além disso, qual será a tese ou o ponto de vista a ser defendido? Se você é a favor, se você é contra, se você concorda, se você discorda com aquilo que você está expondo. Essa parte deve compreender cerca de 25% da dimensão global do texto. Vamos pensar num texto dissertativo do Enem.
A gente vai dividir esse texto em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo vai ser a introdução, o segundo e o terceiro serão o desenvolvimento, que é a argumentação, e o quarto parágrafo e último vai ser a conclusão ou solução para o problema apresentado, tá? A argumentação, que são o segundo e o terceiro parágrafo que eu falei para vocês. Eles são os parágrafos intermediários de uma dissertação. Devem ser destinados à defesa da tese mediante argumentos. Esses argumentos, eles podem ser com fatos, né? Ver que são, vocês podem contar histórias para justificar ali a sua opinião, ou então vocês podem pegar dados, né? Se você pegar dados, você tem que colocar a fonte da onde você pegou esses dados. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, tá vendo? Provas ou fundamentos. Você vai provar com dados ou você vai contar uma história para justificar ali a sua opinião. Confirma o ponto de vista do autor. Todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa nessa parte do texto, cuja dimensão deve compreender cerca de 50% do mesmo. Ou seja, se a gente pegar 4 parágrafos, 1 introdução, 2 argumentação e o último, solução. A conclusão. O final de um dissertativo argumentativo pode ser produzido de 2 formas, enquanto síntese com propostas de solução. Eu, particularmente, acho mais fácil uma solução, mas aí você tem que pensar numa solução que deve ser possível de ser colocada em prática, tá? No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos de forma resumida e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. Pode estar, nessa veracidade da tese, ele pode estar usando informações que vão confirmar aquilo que ele está falando, ou uma crítica também que vai estar confirmando isso que ele vai estar falando. No caso da conclusão com proposta de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática, ou seja, soluções que podem ser colocadas em prática. Não adianta você pensar lá em mudar os deputados, mudar o parlamento. Como que isso vai ser feito? Né? Tem que ser uma solução que dá para ser colocada em prática, tipo utilizar as mídias, né? TV, internet, utilizar as redes sociais, fazer panfletagem, fazer palestra, tudo isso pode ser usado como solução, tá? É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá a solução, as ações, o que vai ser feito, né, para sanar a questão, e os meios, como será promovida a intervenção, e também os objetivos, para que vai ser feita essa ação, né? Vamos pensar ali num tema que está bastante assim comentado, feminicídio. Se você for falar sobre o feminicídio, for fazer um texto dissertativo sobre o feminicídio, no primeiro parágrafo você vai apresentar o tema. Você pode falar da questão do patriarcado, que as mulheres deveriam ser serviçais dos homens, e com isso os homens achavam que poderiam inclusive tirar a vida delas, e aí vem a argumentação, né? Na argumentação, você pode desenvolver essa história do patriarcado, que está relacionada com a história mundial, né? E você pode pegar dados do feminicídio no Brasil, dados do feminicídio no mundo, e para concluir, você pode usar uma solução. Como que seria essa solução? É a questão da denúncia, quem pode denunciar? Qualquer um. Qual que é o número que pode denunciar? O que pode falar? O que pode ser feito? A questão de palestras, quem que pode dar essas palestras? Para quem que essas palestras podem ser feitas, né? A panfletagem, aonde que esses panfletos podem ser distribuídos? Então, assim, tudo isso tem que ser soluções que podem ser colocadas em prática. Não podem ser soluções visionárias, soluções futuristas, tá? Soluções que realmente podem ser colocadas em prática. Aqui eu trouxe algumas dicas de como fazer um texto dissertativo argumentativo. Primeiro, para produzir um bom texto dissertativo argumentativo, é necessário estar atento para as exigências que cada parte do texto. O que você tem que colocar na introdução, o que você tem que colocar no desenvolvimento, o que você tem que colocar na conclusão.
cada parte desse texto possui uma exigência básica, tá? E é importante lembrar também o uso da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, você não pode colocar gírias, você não pode faltar coesão e coerência entre os verbos, entre os sujeitos, entre os substantivos. Então, o texto ele tem que estar escrito na norma padrão, ou seja, de forma formal, né? Ele tem que estar dentro da língua formal, tá bom? Você não pode esquecer de fundamentar os argumentos a partir de conhecimento de diversas áreas. Você tem que falar de outras áreas também, da biologia, da sociologia, da filosofia. Quando você insere dados, aí você está mencionando a parte geográfica, né? Mas aí você não pode esquecer da onde que você tirou aqueles dados estatísticos. Você nunca pode esquecer disso. Você não pode simplesmente criar um dado na sua cabeça e jogar no seu texto ou pegar e copiar de algum lugar e não colocar a fonte. Apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua. Você não pode ficar repetindo o mesmo termo, o seu texto não pode faltar ali, o verbo tem que estar, ele tem que estar de acordo com o sujeito, com o artigo. O seu texto tem que fazer sentido. Você não pode começar falando do feminicídio e terminar falando de aborto, entendeu? Você tem que manter sempre no assunto. Respeitar os direitos humanos estabelecidos na Declaração Universal redigida pela ONU. Todo mundo conhece os direitos humanos, então você tem que respeitar esses direitos humanos. Refletir sobre o assunto para entender quais conhecimentos temos sobre isso. Além disso, o que você vai fazer refletir? Você pode fazer tipo em tópicos, tá? Você começa a refletir, a organizar o seu texto em forma de tópicos. Além disso, fazer um recorte sobre o que se pretende dissertar é essencial. Qual subassunto que você acha mais importante dentro daquele assunto? Ah, vou falar sobre o feminicídio. Vou falar sobre o patriarcado, sobre a educação que a sociedade recebe há muito tempo. Ou vou falar só sobre o que está acontecendo agora. Então, você tem que fazer um recorte, né? Um recorte é essencial. Ou seja, você vai imaginar que o tema é sobre o aborto, e o que que a gente vai dissertar sobre esse tema? Esse aqui é um exemplo. Se eu for falar sobre o feminicídio ou sobre o aborto, o que que eu vou falar sobre o assunto? Eu tenho que organizar primeiro as minhas ideias, colocar no papel, às vezes em forma de tópico, sem estar desenvolvendo, e ver ali o que que eu coloquei, o que que realmente é importante, se eu repetir alguma ideia, se uma ideia dá para juntar com a outra. O recorte é isso, a escolha de um tópico sobre a tese, sobre o tema central. Você vai escolher um tópico dentro do tema central sobre o qual você vai falar. Suponhamos ali que é o aborto, que eu dei aqui no exemplo textual. Eu falei de um exemplo e na hora do texto eu coloquei outro, ó, a cabeça, né? Mas vamos voltar aqui sobre o exemplo do aborto. Você pode falar sobre o significado do aborto, a legislação atual do aborto, as causas e as consequências do aborto ou o aborto na sociedade brasileira. Você pode escolher um desses recortes para você estar falando dentro do seu texto. Se você for falar sobre todos eles, você não vai conseguir desenvolver muito bem o seu texto. Por quê? Porque todos têm informações muito grandes, né? E aí seu texto vai ficar grande, você não vai conseguir desenvolver bem, e depois como você vai buscar uma solução para um texto gigante desse? Outra parte importante, né, que a gente menciona aqui, ó, além de escolher o tema, é importante ter um recorte, isto é, a busca de um problema para desenvolver a redação. Você vai buscar um problema que você considera como principal dentro daquele tema. Em resumo, você vai fazer o seguinte: qual que é o tema escolhido? Qual o conhecimento que eu tenho sobre esse tema? Meu tema é o aborto. Qual o conhecimento que eu tenho sobre esse tema? Meu tema é o feminicídio. Qual o conhecimento que eu tenho sobre esse tema? Qual o problema específico sobre o tema que eu pretendo escrever? Sobre o que dentro desse tema que eu vou escrever? Sobre o que dentro do feminicídio? Sobre o que dentro do aborto que eu vou escrever? É importante você buscar a opinião e os argumentos sobre o tema, tá? A sua opinião sobre esse tema, se você é a favor ou se você é contra, vamos pensar no aborto. Se é a favor ou você é contra. Como que você vai justificar a sua opinião dentro desse tema, tá? O texto dissertativo argumentativo possui a opinião do autor sobre determinado tema. No entanto, essa opinião não deve estar expressa em primeira pessoa no singular, eu, e sim na primeira ou terceira pessoa do plural, nós ou eles.
Atualmente, a preferência é pelo eles, tá? O nós tem se pedido para deixar de lado. Então, a preferência é pela terceira pessoa do plural. Você não vai escrever sobre a sua opinião individual, você vai tentar escrever mostrando que essa é uma opinião de um grupo ou de uma sociedade em geral, tá? O mais importante de um texto dissertativo argumentativo é a organização, clareza e exposição dos argumentos. Você tem que fazer um texto bem organizado, os seus argumentos têm que estar claros. Você não pode começar falando que você é contra o aborto e lá no meio você falar que é a favor. Por quê? Aí o seu texto vai perder o sentido, ele vai perder a coerência, tá? Para isso, é necessário refletir sobre o tema, buscando assim uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto abordado. Isso porque a opinião sobre o tema reforçará a argumentação. Então, você precisa ter uma opinião formada, mas muitas vezes a gente não tem argumentos que vão sustentar a nossa opinião. Então, você tem que pensar nos argumentos. O que, que eu sei sobre esse tema? O que, que eu posso usar para justificar a minha opinião? Os argumentos é o que vão sustentar o seu texto. São uma das partes principais do texto, são os argumentos. Assim, selecione exemplos, fatos e provas. Então, você vai, se você for escrever sobre o aborto, você vai, se você, suponhamos que você é contra, aí você vai dar exemplos do que aconteceu com pessoas que fizeram, você vai colocar fatos e você vai colocar provas, de modo a assegurar a validade da sua opinião, sem deixar de justificar cada parte, ou seja, você tem que argumentar, justificar sua opinião sempre. Uma dica é fazer um esboço da estrutura do texto e anotar tudo em um rascunho para ir organizando as ideias melhor. Então, uma dica importante para fazer um texto dissertativo é você não ir direto para o papel escrever. Você precisa fazer um rascunho, você precisa ler, reler, transler, você precisa saber escrever sobre aquele assunto. Não é só sentar e escrever ali e entregar para o professor, não. Para você saber fazer um texto dissertativo, você precisa ler aquilo que você está escrevendo. Se for o caso, pede para outra pessoa ler, para ver se a outra pessoa está entendendo sobre o que você está escrevendo. Em resumo, qual a sua opinião sobre o tema discutido, dissertado? Você é a favor ou você é contra? Quais os argumentos, exemplos e fatos que serão utilizados na redação? O que você vai usar para justificar a sua opinião? Quais os exemplos, quais são os fatos que você vai usar para justificar a sua opinião dentro desse texto sobre esse assunto que você está escrevendo? E por último, a finalização do texto. Na finalização de um texto dissertativo argumentativo, busca-se a solução para o problema exposto na dissertação. Assim, é a hora de apresentar uma síntese da discussão exposta, onde retoma-se tese, ideia principal, propondo uma solução. Você vai propor uma solução ao problema, adicionando as observações finais. Lembre-se que a sua solução precisa ser algo que dá para ser colocado em prática. Se quiser colocar em prática amanhã, dá certo para colocar em prática, tá? Então, assim, não é uma coisa visionária, não é uma coisa futurista, é uma coisa que dá para ser colocada em prática. Em resumo, quais as possíveis soluções para o problema exposto? Quais caminhos podem ser eleitos para solucionar o problema? O que pode ser feito para esse problema ser solucionado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me perguntar, podem me procurar, tá? Tchau, tchau, um abraço, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Tchau!